Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Eles se definem como uma escola de gente grande que desenvolve experiências de aprendizagem para elevar o potencial humano e empreendedor. E de que forma? Despertando a consciência das pessoas e das empresas. Estamos falando da Novo Expediente e de seus fundadores, os empreendedores Tiago Mota e Isis de Aragão. Muito obrigado pela presença de vocês, por aceitarem nosso convite. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jefferson. Prazer estar aqui, prazer estar com vocês. Espero que seja um papo bacana. Eu falei Escola de Gente Grande, o nome faz parte da empresa, né? Novo Expediente, Escola de Gente Grande. Que tem como diferencial o que exatamente, Tiago? Legal. O nome Escola de Gente Grande, ele nos convida a pensar que nós adultos precisamos voltar à escola, né? Por que a gente precisa voltar à escola? A gente precisa reaprender, desaprender e aprender coisas novas para um mundo que está mudando com uma velocidade muito grande. Então, a ideia de Escola de Gente Grande é que, ao a gente voltar para uma metodologia mais criativa, mais inovadora, a gente tem condição de despertar algo que muita gente acha que não é, que é a criatividade. Muitas pessoas não se consideram criativos. Então, a gente tem buscado trabalhar a criatividade e também o propósito do tipo de trabalho que as pessoas estão desenvolvendo, né? E vocês têm como público-alvo outras empresas, empreendedores em geral, pessoas em geral? Qual é o público-alvo de vocês? Tem sido empresas, né, instituições que estão buscando transformação, empresas que estão buscando se conectar com a economia do futuro, empresas que estão querendo fomentar o trabalho mais humano, mais focado no desenvolvimento das pessoas. Então, tem sido empresas, em geral, instituições de ensino também de vários pilares, eu diria. Tem sido um trabalho bacana e divertido. Vocês partem de um princípio de que a gente precisa se adequar a essas mudanças que estão surgindo, principalmente na área da gestão empresarial? Mais do que nunca, a gente está vendo que a inovação, isso não é uma novidade, mas a inovação era um pressuposto de sobrevivência. Então, a forma como a gente gere as pessoas está mudando porque as pessoas estão entendendo que o trabalho também está mudando. O trabalho no futuro está sendo substituído e transformado. Então, a gente precisa entender essa velocidade de mudanças e ter um mindset, né, um modelo mental com capacidade de aprender com velocidade, para entender essas mudanças que estão trazendo transformações nas empresas, no mercado de trabalho e na forma como a gente vai ressignificar o que nós chamamos hoje de trabalho no futuro. Você falou em mindset, ou seja, esse modelo mental. Agora, que modelo mental? Deixa eu perguntar para a Isis aqui. Que modelo mental, por exemplo, ainda existe e que precisa ser modificado? Então, hoje a gente vê nas empresas, nas pessoas, uma necessidade de se transformar, né? As pessoas, elas têm essa dificuldade de ser elas mesmas no local de trabalho, de fazer algo que tem significado para elas, e a gente vê os números de depressão, os números de falta de conexão com a natureza, com o espaço onde a gente vive, cada vez maiores. Essas pessoas que você se refere, pessoas que ao longo dos últimos anos vêm se revelando como tal, ou seja, ainda presas àquele modelo mental que, digamos, pode estar já ultrapassado, é isso? É um modelo industrial, né? Na verdade, eu acho que todas as pessoas, não posso falar todas, mas muitas pessoas têm essa sensação de falta de conexão com o que faz, né? De falta de felicidade, de significado. E aí a gente busca justamente despertar nessas pessoas a possibilidade de elas terem uma vida e um trabalho com mais sentido. Quer dizer, um sentimento que independe se foi há 30 anos ou se é agora, por conta dessas novas tecnologias, essas novos despertares que surgem à nossa frente, é isso? As tecnologias têm um efeito muito grande também, porque a gente passa a ter mais acesso ao conhecimento, né? E a gente passa a não mais querer ter que fazer só de uma forma mecânica, ter que trabalhar de uma forma mecânica, mas também usando o nosso conhecimento e usando a criatividade, que é a habilidade que é considerada a habilidade do futuro. Então, por
esse motivo... Criatividade. A criatividade, Por esse motivo, a gente vê essa necessidade de empoderar as pessoas, trazer o protagonismo e não só a gente ficar ali fazendo mais do mesmo, mas realmente fazer algo, né, pelo mundo, pelo local onde você vive e por nós mesmos, que é onde começa tudo. Por que a criatividade ganha tanta importância hoje em dia? Quer responder essa? A criatividade, muitas vezes, é considerada algo que algumas pessoas são consideradas mais criativas e outras menos. Mas, quando a gente olha para o nosso processo criativo desde crianças, a gente vê que nós, enquanto crianças, somos naturalmente criativos. A criança, ela cria coisas o tempo inteiro, ela uma inventa. cientista natural, Natural. Só que, muitas vezes, os adultos barram, ou a escola tradicional barra essa criatividade. E se a criança ela pinta uma boneca de uma forma diferente, fala, não, não é assim que tem que ser, porque traz um modelo engessado. Então a gente vem tentando devolver a criatividade, que é uma coisa natural, está na natureza a criatividade. A gente vê na natureza todos os dias a criatividade. Então a criatividade é tida como a última inteligência que a inteligência artificial ou os robôs vão tocar. Por isso que ser capaz de solucionar problemas de forma criativa, ter repertório, ter capacidade de ter soluções diferentes, pode trazer para a gente diversas versões de resolver um problema, pensar de forma diferente. Então a gente tem buscado devolver para as pessoas de uma forma livre, leve, criativa, inovadora, com elementos como a arte, o cinema, a música e até a própria natureza, para que o processo de aprendizagem permita que a gente possa ser criativo de novo. E é tão bom você fazer algo e ver que você criou aquilo, ou você juntou duas coisas que deu uma coisa nova. Né? Você saber que você criou uma coisa nova, uma solução bacana. Então, por isso que a criatividade é considerada uma das habilidades número 1 do futuro e que todos nós precisamos reaprender, né? A nos permitir ser mais criativos. E como é que vocês despertam essa consciência nas pessoas? Porque eu imagino que essa criatividade, por mais que seja natural do ser humano, você mesmo diz, né? As crianças são criativas pela própria natureza e ao longo do tempo podem acabar perdendo um pouco dessa virtude. Como é que se desperta isso nas pessoas? Vamos deixar para o próximo bloco, tá certo? Tá. Isis de Aragão e Thiago Mota conversando conosco aqui no Bahia da Gente. É um instante só. Bahia da Gente já de volta. Nossos convidados, Thiago Mota e Isis de Aragão, fundadores da Novo Expediente Escola de Gente Grande. Eu perguntava como é que a gente, ou como é que vocês despertam a consciência nas pessoas sobre esse potencial de criatividade que elas têm e que talvez esteja adormecido, não é? Essa é a palavra mesmo, às vezes está adormecido. Então, através de experiências de aprendizagem, né, a gente tem um aprendizado muito mão na massa, muito vivencial. A gente procura fazer com que as pessoas se reconectem com a essência delas. Então, através de diversas atividades, jogos, experiências que a gente vive, que a gente troca, conversas, diálogos, um formato muito vivo, muito livre. É uma consultoria que vocês oferecem ou não? Como é que vocês definem? Eu digo assim, na prática mesmo, né? Eu quero despertar minha consciência criativa, procuro vocês, aí eu me submeto a que tipo de experiência? Pode ir. São experiências, né? São como workshops, cursos, treinamentos que a gente cria num formato diferente. A gente tem um estudo no mundo, em alguns lugares como a Dinamarca, Suíça, Bélgica, que a gente vem viajando sobre quais são as mais inovadoras iniciativas de aprendizagem. E a gente transforma isso numa metodologia que ela é muito viva e acontece muitas vezes através de perguntas significativas. Então, ao invés de eu falar para você que você precisa seguir um caminho, eu vou trazer perguntas, nós vamos trazer perguntas, nós vamos utilizar artifícios como o cinema, como a arte, como a música, e juntos ali vamos chegar, né, cada um no seu tempo, em reflexões, enfim, tem algumas formas. Perguntas que despertam
essa luz interior, digamos assim? Porque uma das coisas mais gostosas que tem é você chegar por você mesmo. Aliás, é o ideal, não é? É o ideal. A pessoa ter a sua própria percepção, a reflexão que a faz pensar sobre determinado ponto que às vezes eu estou do lado de fora tentando colocar na cabeça dela e não consigo, né? Se ela tem essa própria reflexão, o aprendizado é maior, não é? É maior, isso é o nome que a gente chama de aprendizado autodirigido também, né? O autoconhecimento é uma chave bem importante desse despertar da consciência. Fundamental até, né? É o primeiro passo. Exato. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é o autoconhecimento, uma busca por indivíduo, para que ele olhe para si e veja o que eu quero fazer com a minha vida. Eu estou feliz com esse caminho que eu estou trilhando? Ele está sintonizado com o meu propósito de vida? Por que eu acordo todos os dias para fazer o quê? Isso é uma chave para se conectar com a criatividade, porque a gente acredita que as pessoas que estão mais felizes, estão mais engajadas, elas têm a capacidade de olhar, poxa, eu vou melhorar aquilo, melhorar isso, e tira esse lugar da criatividade para ser um lugar de ser um gênio da lâmpada, um gênio, fazer uma engenhoca, mas melhorar continuamente as coisas. Então a gente vem apoiando as empresas, né, as pessoas a fazerem isso, através, como a Isis falou, de uma experiência. Quando você vive uma experiência, você anda na Chapada Diamantina ali, a pessoa vive uma experiência e depois ela conceitua aquela experiência. É diferente eu dizer, olha, Jefferson, é muito legal andar no Vale do Pati, tá certo? Você fala assim, tá certo. Mas quando você andar por todo o vale, você vivencia aí é que você vai viver. É interessante isso que você fala de despertar o autoconhecimento, porque quando a pessoa mergulha em si próprio ou em si própria, empodera-se, não é verdade? Exatamente. Você acaba meio que se sentindo responsável, muito mais responsável pelas coisas que estão ao redor de você mesmo, né? Porque existe não sei se é uma tendência ou um comportamento muito comum de as pessoas atribuírem a fatores externos a causa dos seus insucessos. Muito. E muitas vezes a causa dos seus insucessos é uma causa interior, não é? Sim. Isso a gente vive muito na América do Sul, na América Latina, no nosso país, né? A gente terceiriza muito a responsabilidade das coisas. Quando a gente se conecta com a autorresponsabilidade, a gente começa a entender o que é o tal do protagonismo, que muitas pessoas falam hoje em dia. O que é ser um protagonista, um empreendedor, né? Quando a gente passa a se ver como responsável pela cidade, pela sociedade, pelo lixo que está na rua, você se empodera, ao mesmo tempo você vê, poxa, eu tenho responsabilidade por isso. Então, quando uma sociedade ela é mais autorresponsável, ela tem também uma capacidade de encontrar melhores saídas, né, para soluções que às vezes parecem que não tem solução. Então, E como é que vocês avaliam hoje o mercado? Ele está antenado para esse tipo de preocupação, esse tipo de interesse, não é? De empoderar as pessoas, ou ainda a gente se depara com aquele modelo velho, aquele modelo hierárquico, em que você está ali cumprindo uma função e se limita a cumprir aquela função? Como é que vocês enxergam as empresas hoje em geral? Certamente algumas devem se destacar mais do que outras, né? É um desafio, né? Eu vejo que as empresas elas estão começando a enxergar a importância disso. Inclusive tem estudos, né, que têm mostrado como a felicidade ela interfere diretamente na produtividade, né, na lucratividade das empresas, mas isso é um passo. Hoje tem uma certificação das empresas B, que são as B Corporation, empresas que além de entregar, que acima do lucro para o acionista está o benefício que ela entrega para a sociedade. E a gente tem algumas empresas no Brasil hoje que estão se certificando como empresas B, muitas até, né? Assim, quando você olha e fala, nossa, por que as empresas elas querem entregar um benefício para a sociedade? Que elas entendem que elas não podem simplesmente criar um produto, as pessoas estarem trabalhando ali de forma infeliz, sem ver um sentido. Então, isso está se transformando. Há pouco tempo a gente teve, né, durante essa viagem, nós estivemos visitando a Merco, no sul do Brasil, que é uma empresa de quase 100 anos, é uma indústria de quase 100 anos, que tem aquelas borrachinhas, né, que todo mundo tem. Familiar.
É uma empresa familiar. Uma empresa familiar. E há 10 anos eles fizeram uma virada e transformaram totalmente o modelo de gestão, desde tirar o trabalho noturno por enxergar que aquilo prejudicava a saúde dos funcionários, até decidir não vender mais para a indústria de arma, indústria de fumo. Então, existe um despertar coletivo acontecendo, eu gosto de acreditar nisso. É uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma e eu acho que um vai contagiando o outro, né? Então, assim, claro que não é geral ainda, mas eu vejo que as empresas estão começando a despertar. Quais outras habilidades o profissional, seja empreendedor, seja um empregado, deve desenvolver para se adequar mais a esse novo paradigma, né? Vocês falaram muito em criatividade, mas certamente tem outros talentos que são valorizados também pelo mercado, né? Mas vamos deixar para o próximo bloco. Já a gente volta. Tiago Mota e Isis de Aragão aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta, nossos convidados Tiago Mota e Isis de Aragão, fundadores da Novo Expediente, Escola de Gente Grande. Vocês estavam falando que os negócios do futuro têm que ter significado, não é? As empresas, além de oferecer lucro, têm que oferecer benefícios. A criatividade, uma das características, digamos assim, né, muito bem-vindas para quem está nesse processo. E o que mais? Isso é um ponto bem importante que a gente tem falado muito, né, aí viajando pelo mundo, sobre o futuro do trabalho. E eu acredito que o futuro do trabalho é um trabalho com significado. Nós sabemos que tem a tecnologia que vai substituir as profissões, né, mas também vai gerar novas profissões. E as outras habilidades que a gente tem buscado trabalhar são chamadas de soft skills, né, ou seja, as habilidades socioemocionais. E é interessante e curioso pensar que no futuro de tecnologia, as habilidades humanas são as habilidades mais relevantes, como a colaboração, a gente ter capacidade de se relacionar, ter empatia, veja só, empatia, ou seja, eu me coloco no seu lugar e consigo ver as coisas sobre o teu prisma. A capacidade de a gente conseguir construir relações significativas e ter pensamento crítico, ter uma visão global, né, uma visão do todo, uma visão holística, a chamada visão sistêmica, que é uma coisa que é lá do passado, mas que de novo ela volta a ser importante, a visão do todo. Então, tem um professor uma vez... Que vai um pouco contra o que a gente vinha observando até então, não é isso? As pessoas muito particularizadas, não é? Muito focadas só naquele ponto específico, na especialidade dela, que nada, que se expanda, não é verdade? Tem um professor meu que ele dizia assim, o futuro é um lugar onde nós já estivemos. E tem uma frase de um cara, que ele é fundador de uma empresa que chama Zipcar, que ele fala que o pai dele teve um emprego na vida, ele teve alguns trabalhos e que o filho dele vão ter mais de 6 profissões ao mesmo tempo. Então a gente vive um universo de multiplicidade. E esse profissional do futuro é chamado de multitask ou multitarefas. Alguém que vai precisar se especializar em muitas coisas, não apenas uma só. E aí isso ressignifica muito o que a gente chama de aprendizagem, o que a gente precisa aprender e para quê, né? Nesse futuro do trabalho, onde eu vejo que a capacidade de aprender é também uma das maiores necessidades que todos nós temos para poder lidar com tanta transformação. Nessa experiência que vocês têm tido aí desde 2016, não é isso? A empresa já funciona desde 2016. Qual a dificuldade que vocês percebem mais forte nas pessoas ou nas empresas em geral para se adequar a essa nova palavra de ordem, né? Eu vejo que o medo da mudança, ele é um grande obstáculo. Os silos organizacionais também são considerados, né, como um grande obstáculo, que é aquele departamento que é estático, aquele gestor que é estático, e às vezes tem pessoas que têm ideias incríveis, que têm soluções simples, pessoas muito jovens ou não necessariamente, pessoas mais velhas, mas que não conseguem ultrapassar aqueles silos. E o grau de consciência dos líderes também. Eu acho que não adianta a gente falar só do despertar da consciência das pessoas,
Mas para conseguir ter uma transformação dentro de uma empresa, como a gente falou aqui do caso da Merco, precisa partir da liderança, precisa partir... Tem que envolver toda a empresa, na verdade. Tem que envolver toda a empresa. E estudando, pesquisando sobre isso, a gente vê que mesmo empresas que conseguiram modificar muitas coisas, transformar muitas coisas, quando teve uma mudança de liderança, uma mudança de CEO, às vezes regride até pior do que era antes, porque aquele CEO não enxerga o valor de valorizar as pessoas, de estar sempre pronto para a mudança, né? De estar aberto para o novo. Então, eu acho que um dos principais desafios é realmente o medo da mudança, esses departamentos estáticos, esses lugares estáticos, essa hierarquização e o grau de consciência das lideranças. E me permite adicionar, conseguir liderar a complexidade. Porque nós vivemos num mundo de muita incerteza. Onde a gente não sabe o que vai acontecer e está tudo bem. É tranquilo não saber o que vai acontecer. Mas como é que a gente consegue apoiar as pessoas a liderar projetos, atividades no universo chamado VUCA, né? Que é uma sigla de universo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, ou seja, nada definido. Nada definido. Então, o autoconhecimento, a tranquilidade, né, a calma. Tanto, se fala muito hoje no mindfulness, que é o estado de presença, né? Você está concentrado. A meditação virou tema de Harvard pela primeira vez. Não é só gente hippie que medita, mas executivo que quer estar em paz para poder liderar as mudanças, né? A gente tem trabalhado muito os líderes da mudança, os líderes de transformação. Pois é, a gente chegou a falar aqui, né, negócios do futuro, profissional do futuro e tal, mas na verdade negócios do presente já, né? Essa experiência que vocês tiveram viajando por vários países em que já se coloca em prática com mais intensidade uma postura, um paradigma como esse que vocês estão defendendo, é isso? A gente viveu duas experiências importantes, que o primeiro planejamento da Novo Expediente foi na Índia e o segundo foi na Dinamarca. Sociedades totalmente diferentes. Né, opostas em muitos aspectos, mas a gente vê que o Brasil tem o seu estágio de evolução, de maturidade, né, que precisa ser respeitado também, e outros países que a gente pode se espelhar, né, e quem sabe olhar para bons exemplos e ver o que a gente pode trazer para cá. Né? Eu acho que a gente precisa ter esperança no Brasil, na Bahia, no Nordeste. A gente precisa acreditar que é possível fazer as coisas aqui. Eu acredito que é possível. E só a partir dessa crença de um mindset coletivo, né, a gente tem condição de melhorar as coisas, de promover esse novo expediente, que é o que a gente tem quis trabalhar através da educação, que eu acho que é a ferramenta mais poderosa para você transformar qualquer sociedade. É por aí. Então, esses lugares que a gente teve, quase 100 cidades em 2 anos, né, espalhadas pelo mundo, a educação, assunto-chave, batido, clichê, mas é o caminho mágico, transformador de qualquer condição. É interessante, porque a gente analisa assim, a evolução do ser humano, ele vai se adequando conforme as circunstâncias, conforme as necessidades. Imaginando que ele já tenha incorporado essa nova postura, esse novo mindset, o que vai ficar faltando lá no futuro? Qual a nova exigência que você acha que pode surgir a médio, longo prazo, uma vez que a gente já vai estar mais adequado a essas mudanças? Excelente pergunta. Eu acho que a gente viverá uma necessidade de olhar para os nossos insumos naturais, por exemplo. O ser humano, nós vivemos um momento de conexão e desconexão. Nós nunca estivemos tão conectados, né? Isso também nos traz uma série de problemas. A Isis mencionou aqui o aumento da depressão, da ansiedade, e nós nos desconectamos de nós mesmos. Então, para o futuro, a gente tem problemas como o aumento do uso de plástico nos oceanos, a gente tem necessidade de olhar para a água, para a nossa alimentação. O Brasil é uma potência em agronegócio, porém a gente precisa ver como é que a gente está cuidando das nossas florestas. Então, quando o ser humano ele avança mais um degrauzinho no estado de consciência, ainda bem que propósito virou uma palavra da moda, né? As pessoas estão olhando mais para esse significado. Hoje no Brasil, mais de 34 milhões de pessoas não têm carteira assinada, mas também porque estão procurando outras formas de trabalhar e lidar com o que nós chamamos de trabalho. Eu acho que no futuro, quando a gente não precisar mais fazer certas tarefas manuais, resta fazer coisas que a gente acha relevante, coisas que a gente acha importante para a sociedade, né? Não à toa, a ONU tem 17 metas de desenvolvimento global. Então, a gente precisa
olhar mais para o todo, né? Crescer de forma descentralizada, gerar oportunidade para as pessoas saírem das periferias, né? Dos eixos periféricos e voltar para um centro de eixo de desenvolvimento onde a gente tem mais coletividade, né? Mais igualdade e, de novo, a educação criativa, livre, é a que consegue fazer essa transformação. Maravilha, eu acho extremamente excitante essa conversa, porque tudo aquilo que provoca, né, o ser humano, que faz ele provocar novas reflexões para crescer, para avançar, para se desenvolver enquanto ser humano, enquanto um profissional, tem tudo a ver, né? Porque, afinal de contas, a gente está aqui, de fato, para crescer, para se expandir e, na melhor das hipóteses, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero agradecer a Isis de Aragão, Tiago Mota, da Novo Expediente, Escola de Gente Grande. Muito obrigado, sucesso para vocês, que essas sementinhas que vocês estão plantando aí frutifiquem muito. Amém. Muito obrigada também. Um prazer estar aqui. Prazer estar aqui, sucesso, parabéns pelo programa. Tenho visto pessoas legais aqui participando e que todos nós possamos evoluir juntos. Muito obrigado, valeu. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima então. Tchau, tchau.